A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, hoje mortas, ou em via disso, tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que é um desconsolo, ressurte de tantas ruínas. Nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se mal, conjugado a um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui com eles de uma região para outra. Não emite peão, progresso de cigano, vive acampado, emigra, deixando atrás de si um rastilho de taperas. A uberdade nativa do solo é o fator que o condiciona. Mal a uberdade se esvai, pela reiterada sucção de uma seiva não recomposta, como no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimento da zona esmorece. Foge dela o capital, e com ele os homens fortes, aptos para o trabalho, e lentamente cai a tapera nas almas e nas coisas. Em São Paulo, temos perfeito exemplo disso na depressão profunda que entorpece boa parte do chamado Norte. Ali, tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar, na mesquinhez de hoje, as saudosas grandezas de Dante. Pelas ruas ermas, onde o transeunte é raro, não matracoleja sequer uma carroça. De há muito, em matéria de rodas, se voltou aos rodízios desse rechinante símbolo do viver colonial, o carro de boi. Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados, de 2 e 3 andares, sólidos como fortalezas, tudo pedra, cal e cabiúna. Casarões que lembram ossaturas de megatérios, donde as carnes, o sangue, a vida, para sempre, refugiram. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e antes da gente falar do livro que eu trago hoje, dá uma curtida no nosso canal, inscreva-se também e ative o sininho para vocês receberem as notificações e as novidades que vão surgir, tá bem? Bom, o livro que eu trago hoje é um livro bastante polêmico, tanto pelo assunto, pelo tema, quanto também pelo autor, Monteiro Lobato. Cidades Mortas é um título que se refere às cidades do Vale do Café. O Vale do Café compreende, ou compreendeu, a região geográfica entre Rio e São Paulo. E por que ele traz esse título Cidades Mortas? Monteiro Lobato explicita nessa obra a decadência econômica com a derrocada da produção cafeeira. Então a obra traz duras críticas ao marasmo político, econômico, social, cultural, literário, com o fim da pujante produção do café. A leitura desse trecho que nós iniciamos o vídeo compõe o primeiro conto da obra Cidades Mortas, cujo nome do conto também é Cidades Mortas. É possível ver que ele trata de São Paulo, mas como toda obra ficcional e literária, por excelência, o texto se abre para um tom metafórico. O Vale do Paraíba, o Vale do Café, portanto, foi toda a região que compreende esse ciclo econômico entre Rio e São Paulo. O mais interessante desse trecho que eu li é que ele sintetiza os ciclos econômicos do Brasil. A cana, o ouro, o café, a borracha, tudo teve sua abundância, seu ápice, seu declínio e seu fim. Esse trecho deveria circular nas aulas, nas escolas, porque ele problematiza nossos arroubos econômicos e nossas decadências, assim mesmo no plural. Não aplicável somente ao ciclo do café, mas bem contextualizado, é possível aplicar esse trecho a todos os ciclos econômicos que o Brasil viveu. Cidades Mortas, como alguns teóricos destacaram, guarda relação com a Macondo, a cidade fictícia de Gabriel Garcia Marques, justamente porque lá o Jarasca, em Macondo, assim como o café no Vale, nas Cidades Mortas, deixou para trás todo um rastro, deixou para trás a metáfora, como o Lobato fala, a metáfora da tapera, nas almas e nas coisas, porque lá no Vale do Café, tudo foi, nada é, tudo é pretérito. Eu vou ler para vocês agora um pequeno trecho da obra
La Hojarasca, de Gabriel Garcia Marques. Essa obra está em espanhol, não sei se vocês conseguem ver. Depois eu posso até também fazer um vídeo sobre essa obra, que é muito interessante. Bom, eu vou ler um trecho para que vocês possam perceber a passagem, essa relação com a passagem, com a destruição, com o que sobrou, com o que ficou aqui em Macondo de la Hojarasca, mas no vale com a passagem do café. Eu vou ler em espanhol porque para a gente manter a essência do texto. E diz mais ou menos assim: em meio de aquele ventisqueiro, de aquella tempestad de caras desconocidas, de toldos en la vía pública, de hombres cambiándose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en la cuadra del hotel. Los primeros éramos los últimos, nosotros éramos los forasteros, los advenedizos. Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu. Así que cuando sentimos llegar la avalancha, lo único que pudimos hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta y sentarnos pacientemente a esperar que nos conocieran los recién llegados. Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a recibirlo, y con la vuelta perdió el impulso, pero logró unidad y solidez, y sufrió el natural proceso de fermentación, y se incorporó a los gérmenes de la tierra. José Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 1882. Dizem que ele nunca foi bom aluno, inclusive em português, tendo até ficado reprovado uma vez. E diz que ele escreveu Emília no País da Gramática justamente para depositar um pouco dessas mágoas, desses ressentimentos que ele tinha com relação à gramaticalidade. O desejo de cursar Belas Artes não se concretizou, e ele fez Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Como ele gostava muito de rabiscos, dos pincéis e das pinturas, ele disse o seguinte depois de ter cursado Direito: aproveitei muito dos meus professores, não os miolos, mas principalmente as caras, das quais fiz ótimas caricaturas. Monteiro Lobato foi pioneiro na indústria do livro. É dele a frase: um país se faz com homens e livros. Também da campanha do petróleo, da siderurgia. E Monteiro Lobato tinha muitos adversários. Um deles era a Igreja Católica. Tanto assim que uma igreja de Taubaté recolhia os livros de Lobato, alegando que os livros eram subversivos, principalmente os de literatura infantil. Essa medida atingiu muitos colégios, principalmente católicos, e disse que nas quaresmas os padres reuniam os livros de Lobato e faziam fogueiras com esses livros, que é um pouco inusitado e até mesmo inquisitorial. O fato é que Monteiro Lobato caminha nas veredas entre o amor e o ódio na recepção de sua leitura. Quanto aos leitores, muitos dizem que Lobato era um homem de seu tempo, outros dizem que Lobato era muito controverso, outros que ele era racista. Com relação às questões, às acusações de racismo, muito se aponta para a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que atualmente estão em domínio público. Existe uma linha de pensamento acusativa em relação, se tratando da obra de Lobato, e existe uma linha de pensamento defensiva. É racista? Não é racista. Eu prefiro analisá-lo pela ótica da impressão realista. Ele não escondia, ele deflagrava a hipocrisia até de uma sociedade que a bandeira da abolição da escravatura estava estendida, mas que na realidade, na intimidade das casas, na intimidade das famílias, todo o vocabulário pejorativo, toda a cultura não mudou do dia para a noite. Não se dorme escravocrata e se acorda não escravocrata. E isso reflete até hoje em dia, tanto que os movimentos negros se fazem presente hoje em dia, as leis se fazem presente hoje em dia. Ou seja, esse não é um assunto do passado, esse não é um assunto que ficou no passado. Se eu não me engano, em 2010, o Conselho Nacional de Educação determinou que a obra Caçada de Pedrinho
fossem retiradas, não fossem distribuídas nas escolas públicas, por ter conteúdo racista. Se eu não me engano também, o Ministério da Educação, o MEC, recomendou depois que fosse reconsiderada essa decisão e a obra voltasse a ser distribuída, porém com uma nota explicativa, contextualizando, né, o período em que foi escrita, o período histórico, o momento histórico vivido pelo autor e pela sociedade brasileira daquele tempo. Que essas histórias, e portanto a literatura, trazem à tona a nossa história, os nossos temas, as nossas angústias. E sem passado a gente não muda o futuro. O encontro cara a cara com esse tipo de tema, esse tipo de polêmica, esse tipo de reflexão, promovem, né? Esses encontros, eles promovem mudanças e não só a constatação. Se Lobato era racista ou não, o que de fato nós temos hoje é a obra. E a partir dessa obra é que a gente pode promover uma forma de reflexão e de mudança, e gerar mudança para a nossa sociedade. Marisa Lajolo termina um artigo chamado Negros e Negras em Monteiro Lobato, dizendo o seguinte: a representação do negro e de sua inserção no seio de uma sociedade que se quer branca não hesita no realismo das soluções narrativas adotadas, inscritas ambas na moldura da oralidade. No realismo miúdo e cotidiano do sítio de Dona Benta, o conflito é violento, porque ele não era menos violento na vida real, nem abaixo nem acima do Equador. E a literatura, uma das arenas mais sensíveis na encenação deste conflito, representa-o, no caso de Lobato, num discurso sinuoso que, ao desvelar as convenções de apaziguamento, inaugura uma tradição ainda que do avesso. A crítica com relação ao racismo na obra de Monteiro Lobato é análoga ao incômodo que se tem de algumas pessoas, né, alguns leitores, ao ler Cidades Mortas. Cidades Mortas foi publicado pela primeira vez em 1919. Foi um dos primeiros livros publicados por Lobato. Essa obra traz um tom pessimista, crítico, debochado e irônico daquela sociedade. São vários contos que descrevem a sociedade daquela época, a sociedade do Vale do Café daquela época. Personagens típicos brasileiros, situações embaraçosas, vexatórias, situações engraçadas. O ambiente descrito, o ambiente que traz essa história, são cidades em que o tempo parou, com o declínio do café. E que, apesar de regional, é uma obra que se abre ao universal, porque é um tipo de configuração que pode ser visto em outros locais, não só no Vale do Café. É o jogo, a praça, as festinhas de interior, o grupo escolar, o circo, a procissão, as lendas. É interessante porque ler Cidades Mortas é como se nós estivéssemos com uma lente que olhasse as miudezas, os detalhes, as mesquinharias, a decadência com elegância ou deselegância daquela sociedade. Os estereótipos sociais, por exemplo, a moça feia, a cozinheira que analisava a obra literária, o que é totalmente uma inversão daquela sociedade, uma inversão daquele tempo. No conto, por exemplo, Por que Lopes se casou, ele quebra com a idealização romântica frente à realidade. No conto O Fígado Indiscreto, não sei se vocês conseguem ver, esse conto é um conto muito divertido porque é a história de um rapaz que foi convidado para jantar na casa da sua pretendente e o jantar era fígado. E ele detestava fígado. Lá pelas tantas, acontece algo, acontece um evento, e ele consegue, por conta dessa situação, meter o fígado no bolso. E aí, ele foi convidado para recitar versos, porque ele tinha uma fama de que sabia recitar e tudo mais, e ele vai recitar. Só que nervoso por conta da situação, e porque ele já era um rapaz tímido, ele puxa o lenço para secar o suor. E ao puxar o lenço para secar o suor, o fígado cai. E ele pisa sobre a víscera.
Bom, angustiado, desesperado, ele recita tudo o que ele sabe, inclusive os Lusíadas inteiro, e ninguém estava entendendo mais nada, se ele havia enlouquecido, porque ele não parava mais de recitar. Acontece que, esgotado, cansado, ele escorrega nessa víscera que ele estava pisando, cai, todos viram o fígado e, conclusão, ele teve de mudar de cidade porque a fama dele correu longe e diziam que ele era uma pessoa muito boa, mas quando ele gostava de um prato, ele não se contentava e tinha que levar escondido o que podia. Os contos também descrevem os luxos das residências, tudo que a sociedade vivia. Dentre todos os contos, o que eu destaco também, além dos contos críticos divertidíssimos, eu destaco o conto Café, Café. O conto Café, Café, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele é um conto curto, mas ele trata da história de um velho major que vivencia a derrocada do café, a derrocada da sua fazenda produtora de café, com a queda dos preços. E mesmo aconselhado a abrir outras frentes, como a produção, a plantação e a produção do feijão, do milho, ele se nega, ele só enxerga o café. A ideia desse personagem estar ensimesmado no vale apresenta a possibilidade desse personagem não ter acompanhado a passagem do tempo. E a sensação que dá é uma sensação de um texto bastante dramático para esse personagem. Ele enlouquece metaforicamente, e a descrição do ambiente exterior que se deteriora, junto a esse velho, que também se deteriora, que a essa altura já é um espectro, parece que ele é enterrado vivo pela terra, pela economia, por sua própria limitação enquanto barão do café. É um texto, um conto bastante angustiante para quem lê, porque ao mesmo tempo que o mato, os animais, os pássaros vão tomando conta daquela plantação, vão tomando conta daquele exterior da fazenda, aquele velho ele vai fenecendo, ele vai murchando. A linguagem dos contos de Cidades Mortas é uma linguagem simples, direta. Ele usa bastante onomatopeia, que é aquela figura de linguagem que imita os sons, por exemplo, o som do sino, blém, blém. A tônica da obra refere-se à moralidade, aos valores morais da época, os efeitos, por exemplo, da queda do café na vida dos que sobreviviam às custas desse ciclo econômico. E claro, apesar das críticas existentes, desse retrato de uma época, é quase uma crônica, os contos são quase crônicas. É claro que a produção cafeira trouxe progresso para a região. Por exemplo, no século XIX, o Brasil era o maior produtor e exportador de café do mundo. Ferrovia, iluminação pública. Os palácios rurais, hoje são as fazendas históricas, foram muitas delas hipotecadas, vendidas ou mesmo perdidas pelas famílias, e que hoje são hotéis luxuosos, são museus, são centros culturais. Enfim, as cidades históricas do Vale do Café, São Paulo e Rio, sofreram de fato com esse declínio desse ciclo econômico, com esse término desse ciclo econômico, dessa pujança. Porém, guardam a história do Brasil. Então, daí a explicação do título desse vídeo. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer sua própria história. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer as histórias dos nossos ancestrais, sejam eles negros ou brancos. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer a história do Brasil. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer a gastronomia regional. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer as belezas naturais. Não visite o Vale do
Café se você não quer conhecer a arquitetura das igrejas, dos casarões, das casas de fazenda, dos palacetes, dos solares. Não visite o Vale do Café se você não quer conhecer a dinâmica das cidades históricas, sua geografia, seu relevo, seus rios. Com tudo isso, a gente pode observar que a obra de Monteiro Lobato não se limita ao sítio do Pica-Pau Amarelo, como todos nós conhecemos pela televisão. Na verdade, a obra dele é muito vasta e muito ampla. Ele tem muitas obras dedicadas ao público adulto. Por exemplo, essa obra aqui faz parte de uma coleção que foi publicada pela editora Globo e que contempla justamente essas obras para o público adulto. Então é da Globo Livros. A minha tá assim porque eu comprei em um sebo, então tá um pouco machucadinha. Mas faz parte dessa coleção. Ou seja, a obra de Lobato não é uma obra só de literatura infantil. E não se engane, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tanto foi acusado de racismo, que é acusado de racismo, traz muitas questões que não são racismo. Existe no Monteiro Lobato uma miscelânea que eu acredito que é muito genial com relação, por exemplo, a misturar personagens da mitologia e histórias. Ele traz à tona não só aquele sítio enterrado lá no Vale do Café, que para ele, nessa obra Cidades Mortas, é um local de decadência, de ruína, mas ele traz ali, ele injeta nessa história, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, muitas das observações dele da sociedade, da economia e da política. Então, a gente precisa entender que a obra de Monteiro Lobato, que tem esse aspecto, essa característica infantil, não é só infantil, né? A gente tem que um pouco que desconstruir essa ideia de literatura voltada para criança, de literatura voltada para adulto. Claro que tem temas que são pertinentes a uma faixa etária ou não, a uma compreensão ou não, mas que trazem muitas análises enriquecedoras da nossa sociedade para que a gente se entenda como brasileiro, para que a gente se entenda como processo histórico, como fruto, consequência de um processo histórico e por que nós estamos como estamos. Então, a obra de Lobato é muito válida nesse sentido. Tanto assim que Monteiro Lobato, hoje em dia, dá nome a muitas escolas e inclusive a um município lá do Vale do Café, ironicamente, que se chama Monteiro Lobato. Eu poderia falar aqui horas e horas e abordar vários temas e pegar cada conto desse, porque cada conto traz uma perspectiva, traz uma novidade, traz uma crítica, traz algo que nos incomoda e a gente poderia ficar aqui falando por horas. Mas para o vídeo não ficar muito longo, o objetivo desse vídeo é apenas motivar a leitura e que vocês se incentivem a ler e conhecer um pouco dessa visão pelo olhar agudo, pontiagudo de Monteiro Lobato para esse Vale do Café e perceber a perspectiva histórica, esse recorte histórico, esse retrato histórico, literário histórico de um momento, mas que hoje o Vale do Café, tanto na parte do Rio de Janeiro quanto na parte de São Paulo, vive um período de reestruturação, de crescimento e de prosperidade, pelas novas pessoas que lá estão, pelos investimentos, ou mesmo pelas famílias que hoje retomaram as suas fazendas, ou retomaram os seus imóveis, e hoje estão trabalhando em prol do turismo, em prol da história, em prol dessa memória, desse patrimônio que é muito importante, que é fundamental para a nossa história do Brasil. E com isso eu vou fechar o vídeo, vou terminar o vídeo com a fala da Sônia Maria de Matos Lucas sobre o Instituto Preservale. Ela diz assim: os novos barões e baronesas do café representam no Vale uma nova classe social, a daqueles que geram a riqueza não através da derrubada das matas, mas do reflorestamento e de seu uso equilibrado através da agrosilvicultura. Não através da construção de mansões de pedra e cal, mas da sua recuperação, preservação e interpretação. Não através da exploração da raça negra pela escravidão,
mas através da revitalização, da pesquisa e da celebração da sua cultura. E ela continua dizendo: são os cidadãos de uma nova era, de um novo ciclo, de uma nova sociedade, consciente de que este legado não lhes pertence somente, mas também a toda a sociedade brasileira, e que é seu dever social, tanto quanto seu direito de posse, preservar este patrimônio para as futuras gerações. Portanto, o Vale do Café hoje em dia ganhou uma nova perspectiva. Hoje nós temos o patrimônio histórico, mas a obra de Monteiro Lobato, Cidades Mortas, traz esse recorte, essa visualização, essa crítica de uma sociedade que vivia assim. Por exemplo, a cidade de Vassouras era conhecida como a princesinha do café, e ela ostentava o título de maior produtora de café do mundo. A cidade de Vassouras fica no Vale do Café, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são histórias de um Lobato que viveu, que cresceu, que fez faculdade de Direito em São Paulo, retornou, foi promotor público em Areias, no interior de São Paulo. Então ele viveu esse vale, ele viveu esse apogeu e esse declínio dessa sociedade. Se ele é racista ou se ele não é, o importante é a gente observar a obra, o que ficou, e a partir das nossas análises, com todo o suporte que a gente tem teórico, com todo o suporte que nós temos de história, a gente avaliar, a gente analisar o que diz Lobato, o que nos diz Lobato dessas cidades. E fica para vocês o convite, então, de visitar, de fato, o Vale do Café. Agradeço muito vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like de vocês, a curtida de vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações, que talvez venha novidades por aí, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!